Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Amanda de Oliveira, que é apresentadora de TV e colunista social. Também já estudou aqui na Ubra. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Ali, pelo convite. É um prazer estar de volta em casa. Eu que agradeço. Vai ser uma honra conversar contigo e conhecer sobre a tua trajetória. Vamos começar bem lá do início mesmo, da tua infância, criada por neta, né, dos fundadores ali do bairro Niterói. Exatamente. Como que foi essa história aí? Minha família comprou o terreno em Niterói, bem pertinho da divisa com Porto Alegre, nos anos de 1940. E lá começou a história da minha família e eu tenho um grande orgulho, primeiramente, de dizer, eu sou uma dita cidadã canoense, né? Nasci em Porto Alegre, mas sempre vivi aqui. Então, é o lugar que tem o meu coração. E aí falar sobre Niterói, que foi o bairro que eu cresci, que eu estudei, que eu tive os melhores momentos da minha vida com a minha família, é muito grandioso. Niterói é o lugar que onde eu viver no mundo sempre vai ser o lugar que tem o meu coração. Ai, que coisa linda. Eu também sou canoense e amo muito essa cidade aqui. E a Ubra, ela está sempre presente também na história das pessoas aqui. Como tu já estudou aqui, tem várias pautas que já abordou aqui que envolvem a Ubra. Também trabalhou aqui na Ubra. Também trabalhei aqui, mas assim, voltando um pouco sobre a trajetória, né? E já conectando assim com a obra, claro, vamos falar mais sobre outras partes da minha vida, mas eu comecei aqui dizendo para vocês que como é bom estar de volta em casa, porque desde criança, né, eu sempre pensei assim, eu quero estudar, fazer faculdade, eu quero estudar numa universidade. E aí foi a partir de 1999 que eu tive o conhecimento da UBRA e eu dizia, o dia que eu me formar no segundo grau, porque eu sou do tempo do segundo grau, eu dizia, eu vou estudar na UBRA, porque essa universidade tem em todos os lugares do mundo. Claro, naquela época entendia todos os lugares do mundo, mas entendia que ela era muito mais que somente estar aqui em Canoas. Então, foi o meu primeiro contato, né, desde os estudos de adolescente, que era aqui o lugar que eu queria estudar. E como que foi, assim, o início da tua trajetória? Ali, tu descobri que tinha essa aptidão para comunicação e também tu desenvolve muitos trabalhos sociais desde a tua pré-adolescência, né? Movimentando eventos, né? Promovendo eventos A sociais. comunicação sempre veio dentro da minha própria família, porque nós sempre conversávamos muito em casa. E meus pais traziam muita questão da gente ler livros e escutar músicas. Então, assim, dançar também sempre foi algo muito comum para mim. Meu pai e eu, a gente sempre dançava, tinha umas festas. Então, isso transcendeu para o teatro, que nas escolas na época tinha muitas peças que nós mesmos fazíamos e também tinham concursos entre as escolas aqui de Canoas. Então a gente se preparava o ano todo para fazer uma apresentação de dança ou de teatro para as outras escolas. Então isso foi desenvolvendo a minha comunicação e também junto com uma área que eu vejo que é fundamental, que é a venda. Porque todos os comunicadores, de alguma forma, eles são ligados à venda, porque primeiramente eles vendem a própria imagem, né? Sim. O seu próprio produto. Então, foram duas coisas que acabaram conectando, né? A questão cultural, musical, junto com a escola, e a parte de saber vender. Então, só simplesmente sair falando, Ali, porque, como eu te comentava um pouco antes, eu vejo que a comunicação não é usar o português 100% correto, né? Aqui na Ubra mesmo, vamos falar um pouco mais, as pessoas que eu recebia aqui, eu dizia, olha, se acontecer de tu, de repente, comer um R, um S, conjugar um verbo errado enquanto tu está sendo entrevistado, é algo que pode acontecer e não vai ser condenável. A questão é tu conseguir passar a informação para a pessoa de forma clara e verdadeira. Sim, conversar com o público de uma forma que conecte, né? Isso faz a diferença, porque se for uma coisa que estiver muito distante com o linguajar, com coisas que são muito padrão, acho que acaba afastando. Com certeza, porque assim, eu estou falando contigo aqui,
como se eu estivesse sentada no sofá da minha casa. E esse é um dos grandes sucessos, um dos grandes segredos do sucesso. Conversar com as pessoas assim de forma normal. Não adianta chegar aqui com uma linguagem muito difícil. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho um conhecimento ímpar e vou falar difícil. A informação não chega na pessoa. Sim. Então, para comunicar, tem que ser simples e tem que ser assertivo. Com certeza. E agora, ainda falando lá da tua pré-adolescência, da tua adolescência, juventude ali, eu sei que tu ganhou ali Garota Verão, teve participação ali no Carnaval de Canoas. Conta um pouquinho dessa parte aí, dessas experiências. Aqui no Rio Grande do Sul, até hoje, é um dos poucos estados que ainda é possível ter concursos, como concurso de Miss e outros concursos de beleza. Isso não é para todo o nosso país, né? E eu comecei, assim, com o concursinho da igreja, depois eu fui para o concurso de Garota Verão, Rainha do Carnaval de Canoas. Eu tinha 15 anos, fui escondida do meu pai. Olha aí! Confissões. Confissões, contando coisas que eu nunca contei aqui para ninguém. Fui escondida do meu pai. E aí, quando eu cheguei em casa, bem feliz com a faixa, meu pai disse assim, minha filha, não vai andar por aí cheia de brilho e com o corpo de fora. E meu pai não deixou eu assumir e desfilar. Agora há pouco, né, que a gente passou do carnaval, eu sempre vejo com muito entusiasmo o carnaval. E aí fiquei com isso guardado assim durante muitos anos, porque eu tive um título que eu não pude assumir. E quando eu tinha 35 anos, eu consegui desfilar pela escola do meu bairro, Niterói, e consegui sair no carro em destaque com uma roupa toda amarela, como se fosse uma borboleta, assim. Que legal! E foi a realização de um sonho. Foi muito que lindo, legal. Parabéns! A gente não pode deixar para trás as coisas, né? Com certeza. Sempre digo que tem coisas que ficam na infância e que a gente traz para a vida adulta. E se aquilo te faltou, a gente tem que buscar fazer. E isso me faltava fazer. Então, quando eu subi no carro da escola, e a escola ganhou naquele ano, Acadêmicos de Niterói. E foi um momento muito marcante para mim. Foi mais especial ainda, porque teve a vitória ainda. Teve a vitória. Parabéns. E, assim, Carnaval é uma data que muitos gostam, outros não. E a gente sempre respeita, porque cada um tem a sua preferência. Eu hoje sou do bloco dos Unidos de dentro de casa, sabe? Mas, na época, assim, essa oportunidade de desfilar no Carnaval de Canoas foi o resgate daquilo que eu tentei fazer lá atrás e não pude. E agora já está tudo certo. Foi realizado e está tudo em paz. Agora está. Eu tive essa questão com a minha festa de 15 anos, que eu acabei não conseguindo ter, questões financeiras. E aí, quando eu me formei em publicidade, eu disse, não, eu vou fazer uma festa. Ai, para que festa? Eu vou fazer porque é uma coisa que eu quero. Então, eu não fiz os meus 15, eu vou fazer minha festa de publicitária. Aí, fiz, maravilhosa, comemorei com a minha família. Tá tudo certo. Resolvi aquela vontade que eu tinha de ter a minha festa, sabe? Que é diferente do casamento, né? Que daí... essa é uma outra parte que a gente pode pular aqui, por exemplo. Então, era uma festa minha, entendeu? Que eu queria. Então, consegui satisfazer. E é bem interessante a gente ter essa realização pessoal dos nossos sonhos. Então, parabéns por essa tua, né, garra e ir atrás e honrar também, né? Foi muito legal. Teus desejos. Foi muito legal. E agora, falando da parte, assim, que tu é colunista social, como que começou essa tua jornada aí como colunista social? Como colunista, eu comecei quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, o desejo, porque eu saí num jornal de Porto Alegre e... Na época, eram pouquíssimos jornais que tinham coluna social impressa, até porque não existia o digital, né? Faz bastante tempo isso. E quando eu saí no jornal, que foi um evento, que até, inclusive, o Júlio Menezes, que foi quem fotografou essa minha foto, olha quanto tempo tem. Que legal! Foi num evento da revista, que o Júlio era sócio, e a foto era dele, e aí eu saí nesse jornal de Porto Alegre, e cheguei em casa, eu não vivia mais com os meus pais, já tinha uns 20 e poucos anos. E aí eu mostrei para meu pai, eu saí no jornal. E aí quando ele viu, assim, ele encheu o olho d'água. Foi muito fantástico a sensação, assim, de ver meu pai orgulhoso de mim. Que legal. Aí ele disse assim, então eu vou na banca. Daí ele foi na banca e comprou 15. Exatamente 15, todos que tinham. E aí ele recortou
um quadradinho. E meu pai era vendedor de material de construção. E aí, cada madeireira que ele andava aqui em Canoas, ele mostrava assim, a minha filha é famosa, ela saiu no jornal. Querido. Era muito fofo aquilo, sabe? E aí eu vi algo tão bonito que eu pensei, nossa, um dia eu quero fazer isso. Um dia eu quero proporcionar para as pessoas isso, esse sentimento que eu tive, a alegria que eu vi no meu pai, de sair no jornal. E aí foi mais ou menos em 2015, eu comecei como colunista social de uma revista. Mas o meu objetivo sempre foi o jornal. Então, eu passei por várias revistas como colunista social e também como colunista normal, assim. Mas aí, um pouquinho antes da pandemia, eu recebi o convite para ser colunista do jornal Diário de Canoas, impresso. Só que, como era na época da pandemia, não tinha eventos. E o foco da coluna social é casamentos, 15 anos, formaturas, eventos corporativos, sociais, enfim. E não tinha evento. Sim, parou tudo. Tudo. E aí eu estava naquela angústia, assim, sabe? Aquela ansiedade, tipo, tem que começar porque eu quero que o meu nome esteja ali em cima, escrito Amanda de Oliveira, colunista social do jornal. Aí sugeri na época para a Viviane que a gente começasse a mostrar como as pessoas estão vivendo em sociedade mesmo sem poder sair de casa. Porque aconteciam, sim, de alguma forma, o aniversário só com a família, só o bolinho, chamadas de vídeo, e aí começou Grupos menores, né? Porque o ser humano é muito sociável, faz parte, então Precisava, de alguma forma, não né? tem como anular. Então, os núcleos familiares davam um jeitinho De se de ter encontrar, contato. tinha que ter algum tipo de contato. E aí, mesmo dentro da pandemia, a minha primeira coluna social, eu lembro que eu noticiei sobre uma charreata, que era um chá de Ai, bebê. sim, eu lembro disso, que as pessoas começaram a fazer. Charreata, guria. Olha, isso é bem coisa de gaúcho, muito legal isso, né? Porque daí O chá saíam de bebê, né? Não podia não aglomerar. podia aglomerar, cada um saía no seu carro, passava Muito na legal. frente da casa da gestante, que era um risco ainda maior, porque era gestante, Sim. e aí entregava o presentinho e pegava a O lembrancinha. pessoal passava buzinando com faixas e Bem isso. balões. Eu lembro, agora eu Charreata, isso. lembrei. Isso vai ficar para a história, né? Da Sim. humanidade. E aí, então, começou a documentar ali na coluna essas Os eventos. interações durante o período. A pandemia em si, né? Mas hoje a coluna ela tem uma página inteira, são 7 fotos a cada coluna. Então, assim, tem dias que chega-se a ir a 4 eventos. Tá? Porque é o chá da tarde, é o aniversário, é a reunião de amigas, é o encontro das confrarias. E aí tem as outras instituições aqui que fazem os trabalhos sociais também, que sempre nos chamam, a gente está sempre com eles. Então, assim, assunto para a coluna social nunca falta. Sim. E é muito legal, porque assim, hoje mesmo com esse mundo digital tão amplo como ele está, TV, jornal e rádio sempre vão ser as 3 mídias de maior força. Porque elas vêm lá de trás. Então, tem gente que talvez pensa assim, porque TV, não. As pessoas Jornal, olham o não. streaming. Não, mas as pessoas acompanham. Cada um tem o seu gosto, a sua preferência. E que bom que hoje a gente pode escolher, né, o que a gente quer assistir e qual tipo de informação que a gente quer ter. Exatamente. Bom, nossa conversa tá bem legal e tem mais coisas que eu quero te perguntar aí. Mas eu tenho que chamar um breve intervalo e já já a gente está de volta para continuar essa conversa. De volta com o Ubra Connect e hoje conhecendo um pouco da trajetória de Amanda Oliveira. Amanda, me conta como que foi a tua experiência aqui, a tua relação com a Ubra. Teve mais de um envolvimento aqui com trabalho, projetos, estudo? Bom, a minha história com a Ubra começou com um passeio no tempo que ainda tinha o Museu do Automóvel aqui, né? Meu pai era um entusiasta automobilístico e foi a minha primeira vinda aqui na universidade. E logo que eu cheguei, assim, eu fiquei muito apaixonada por todos esses plátanos que tem aqui. E até hoje os plátanos estão aqui. Estão lindos. Então, lindos. assim, independente da época do ano que a gente vem, sempre eles estão ali grandiosos e com colorações diferentes. E aí, toda vez que eu chego aqui,
remete um pouquinho à minha infância e momentos felizes que eu já passei Que aqui. lindo. E, além disso, aqui na UBRA, eu comecei a estudar em 2010, eu fiz o curso de administração de empresas. E depois, 2018, eu fiz uma palestra muito legal no Hospital da UBRA, né? Apesar de pessoas confundirem um pouco assim que o Hospital da UBRA, que claro, como hoje a saúde pública, todo mundo sabe que tem N problemas em todos os lugares, Sim. né? E tem gente que entende que o Hospital da UBRA é da UBRA. Não, o hospital está aqui dentro da UBRA, mas ele tem a sua administração. Mas, enfim, pulando essa parte, 2018, então, eu ministrei essa palestra falando sobre o tempo. E foi muito legal, porque as pessoas sempre querem fazer tudo ao mesmo tempo e, às vezes, se condenam porque não conseguem, né? Mas não conseguir fazer tudo faz parte do processo e a gente não precisa se punir tanto por causa disso, né? Sim. Coloca na prateleira e vai puxando por prioridades e vai fazendo. E 2022 foi quando eu recebi o convite do antigo diretor que tinha aqui, o João Bernardi, para eu ser repórter. Foi logo que saíram 2 repórteres daqui, o Alexandre e a Natália, e ficou a vaga para jornalista redatora. E aí eu já estava com o projeto de vir para cá apresentar o programa Papo Certo, e aí o João Bernardi me convidou, então, para trabalhar na redação da UBRA. Então, nesse período, eu fui funcionária mesmo aqui da emissora, da universidade. E depois de passado alguns meses, iniciou o Papo Certo, que era um programa que trazia empreendedorismo, turismo, e muito sobre o direito, né? De todas as áreas do direito. E o Papo Certo eu fui âncora por 2 anos e 2 meses. Então, era um programa diário, de segunda a sexta, 20 horas, horário nobre, e era âncora. Então, junto do João Custódio e do Evanir Aguiar, a gente sempre recebia algum convidado para falar sobre o trabalho dele, enfim, ou outras questões que vinham ocorrendo dentro da sociedade em si, né? Então, o Papo Certo, eu apresentei, foram 496 programas, metade deles foram ao vivo, ao vivaço, e os outros foram gravados. Nós entrevistamos o vice-presidente da República, senadores, deputados, inclusive eu tive a oportunidade também de entrevistar um ministro do Uruguai. Então, assim, foram inúmeras pessoas que passaram por aqui, cada uma trazendo a sua história. E o programa tinha, assim, um nível de informação gigantesco, porque tinham empresários que traziam sobre a sua empresa, mas antes eles contavam a sua história. Então, sempre tinham histórias de superação. Então, o Papo Certo foi um programa aqui na UBRA que deixou uma marca assim, ó, muito bacana de falar de empreendedorismo e falar de empreendedorismo para o empreendedor, mas também para o público em geral que estava do outro lado nos assistindo. Foi uma grande trajetória que me fez crescer muito, né? E nesse ínterim também, aí aqui na UBRA, durante o período do Fala Rio Grande, eu fui repórter do Alexandre Mota, fui repórter do Rafael Machado, fui a tia do tempo, porque eu não conseguia dizer assim, não posso ser a garota do tempo com 40 anos, né? Então, eu era a tia do tempo. Então, eu passei por várias fases aqui dentro da UBRA. E aí, quando eu encerrei o meu contrato com a UBRA, mas continuei como apresentadora âncora do Papo Certo, então eu fazia algumas outras reportagens por aí, né? Porque como eu sempre tive muitos eventos para participar, fazer presença VIP, enfim, então eu aproveitava já para gravar algum conteúdo. Então, assim, foi festa de queijo, festa do moranguinho, esse turismo fora de Porto Alegre, assim, mais interior, que consegui continuar contribuindo também com a emissora desta forma. Que legal, são várias experiências bem interessantes, assim. Eu acho demais essa área, né? Eu sempre quis apresentar e agora estou com essa oportunidade aqui, estou, né, aprendendo. Então é legal conhecer a história de quem já fez muito, assim, e tem muita experiência. Já estou aqui anotando e aprendendo contigo. Porque tu imagina, né? 492 na bancada, sentadinha, E o ao assim, vivo, e o ao ao vivo é vivaço. algo desafiador. Mas eu vou te dizer que eu prefiro o ao vivo do que o gravado.
Sério? Porque eu acho que fica mais natural. Ah, não tem como editar, tá ali, tá feito. Não tem Tem que ruim. seguir o baile, né? Se acontecer alguma coisa. Uma vez cheguei aqui na redação, coloquei o pé na redação, porque eu sempre entrava com o pé direito, porque quem trabalha na comunicação, da forma que se trabalha aqui, principalmente, porque tem que estar sempre trazendo notícias, enfim, tudo quentinho, né? Botei o pé na redação, Alexandre Mota disse assim para mim, Amanda, eu, o quê? Olha só, caiu um avião em Eldorado do Sul. Tá. E ele olhou para mim, pode ir, eu, tá. Eu não botei os 2 pés dentro da redação. Fui Já teve correndo. que cobrir. Já fui cobrir. E aí era barro, Que sabe? situação. Mas aquele Meu link Deus. ao vivo, a emoção assim de tu conseguir trazer ao vivo a informação, sabe? Como, Sim. como Porto Alegre uma vez estourou uma adutora, cheguei lá e assim era água, 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 água e o pé molhou, mas a gente está lá. Então isso que eu falo que quem está às vezes do lado da frente da TV não imagina como é trabalhar na comunicação. E quanto isso causa entusiasmo na gente, porque Sim. nunca quem trabalha na comunicação vai viver um dia como o outro. Sempre vão ser histórias para contar e informações para passar, sabe? É muito fantástico esse mundo. É que nem Sim. Uber. Uber nunca vive um dia igual ao outro. Sempre vai Quem ter trabalha na uma emoção comunicação também. diferente. É muito legal. É, eu gosto muito dessa parte de passar informação para as pessoas, né? Isso é muito legal, motiva muito, né? Então, quem gosta dessa área, eu acho que é o principal motivador é esse, né? Não, e uma das coisas que para minha vida fez diferença, que quando eu estudei o direito, eu queria estudar o direito porque eu queria passar a informação para as pessoas não serem lesadas. Então, eu acabei não formando no direito, mas eu acabei migrando para a comunicação. Então, hoje, de alguma forma, eu consigo passar as informações para as pessoas para elas terem o conhecimento e não serem lesadas. Sim. Então, esse é mais um objetivo da minha vida que eu consegui concluir, né, porque eu não desisti. Que legal. E tem outro objetivo, outros objetivos teus aí, muito bonitos e nobres que tu tem colocado em prática, que envolvem os projetos sociais, né? Sim, Pode nos contar um pouquinho? sim. Um dos projetos sociais, tem muita gente que fala assim, ah, que coisa mais feia fazer e depois ficar contando o que fez. Eu, sinceramente, Ali, o que eu penso é, se eu for fazer algo e o que eu fizer, poder trazer incentivo para que outras pessoas façam, eu acho que é aí que está o grande negócio. Não é contar que eu fui lá e entreguei 1000 brinquedos. Não, eu não entreguei 1000 brinquedos sozinha. Foi uma turma de pessoas que se organizaram e a gente conseguiu arrecadar 1000 brinquedos e entregar 1000 brinquedos. Então, assim, ao invés das pessoas verem de uma forma, está fazendo para se promover, pense, fez o que muita gente não faz e fez o bem e está tudo certo. O grande negócio é poder mostrar que todo mundo pode fazer um Sim, pouquinho. com certeza. E quando as pessoas veem iniciativas assim, acabam se inspirando, né? Pensando em algum outro projeto ou se ligando em ajudar quem está perto ali. Tipo, eu não tô na cidade que eu vi alguém fazendo uma ação lá, mas eu posso me conscientizar e fazer por quem está perto de mim. Porque Acaba realmente, plantando uma sementinha do bem. sim, porque realmente, Ali, tem a grande diferença de tu ser voluntário e tu ser parceiro. Né? O parceiro de uma instituição, por exemplo, eventos como vendem ingressos, convites e tal, se tu está doando o teu trabalho, aí tu é um voluntário. Se tu está ganhando para fazer aquilo, tu é um parceiro. Então é importante as pessoas entenderem essa diferença que tem, porque daí na hora de ajudar, tu vai escolher se tu quer ajudar um parceiro ou se tu quer ajudar um voluntário. O Sim. importante é que tudo que é doação ou todo o trabalho que seja feito social realmente chegue nas pessoas que precisam e não para aqueles que estão criando a ação para o seu próprio benefício. Sim, o objetivo final é ajudar o próximo, as pessoas, né? Tu tem desenvolvido ações ali no Natal, né? Como Mamãe Noel há um bom tempo. O Natal é assim. Tem outras ações que eu faço durante o ano, como 15 anos, Páscoa, Dia das Crianças, mas o Natal é aquele que esse eu sempre faço questão de estar presente. Visto a roupa de Mamãe Noel. Este ano, nesse último, não vesti, mas sempre visto a roupa de Mamãe Noel e faço questão de ter aquele contato com as crianças, sabe? E no fim, a gente vai para casa assim, chorando e grato. Sim, Porque é muito forte. Teve um ano que a criança tinha que escolher entre um brinquedo e um chinelo. E a criança disse assim, eu prefiro chinelo, porque daí eu posso estudar. Então, são coisas que a gente passa. muito tocante. É.
E não esquece. Eu sei como é que é, eu já fiz algumas ações assim, a gente sai de lá ao mesmo tempo com o coração quentinho por ter feito algo bom, assim, mas é cruel ver a realidade daquelas pessoas que estão passando necessidade, é bem complicado, é um paradoxo. Mas parabéns, né, pelas tuas ações, teu envolvimento com a comunidade. E infelizmente o nosso tempo é curto, né? Não pode ser. Mas eu quero te perguntar para fechar, assim, após assim toda essa tua trajetória que tu vem construindo na comunicação e com a sociedade, qual que é o legado que tu pensa assim, vai ser o teu maior legado, assim, em deixar para este mundo? Bom, o maior legado, primeiro de tudo, é conseguir trazer para os meus filhos, né, a identidade que a gente tem que ter respeito, humildade, nunca esquecer de onde a gente veio e nunca passar por cima de ninguém para chegar onde a gente quer. Perfeito. E que a gente pode tudo sim, né? Como dizia aquela música da Xuxa, que é da minha infância, né? Tudo pode ser. E se quiser, será. E esse quiser, será, só depende da gente. Então, para 2026, eu continuo na comunicação, tanto no jornal como TV, enfim. Também tem o Rota Livre, o Rota Livre, programa de turismo. Não deu tempo da gente não falar deu para aqui. falar do Rota Livre, mas assim, a ideia é, durante todo esse ano, visitar muitos cantinhos do nosso estado e mostrar tudo que tem aqui no Rio Grande do Sul. E trazer para as pessoas lugares que eu já conheci, que eu fui feliz, e convidá-las a conhecer esses lugares também. É a meta de 2026. Ai, que show! Muito legal, foi muito bom conhecer a tua história. Obrigada mais uma vez por ter participado aqui do podcast. E agradeço a você que nos acompanhou aqui também. Até o próximo episódio.